o jogo é inerente da raça humana. Nós Isso. jogamos E na uma caça, pessoa nós elevada jogamos... que tivesse o controle da própria vontade, da escolha, civilizado, que dominasse e postergasse as recompensas, eventualmente jogaria, mas de uma maneira elevada, em que fosse diversão e tudo mais, porque ele sabe que a chance é da banca, que ele não tem chance de ganhar da banca, então eventualmente ele continuaria jogando. Então o problema é mais do nível da população, né? De não saber o que é aquilo. Então, da forma onde o Estado... Assim, bom, é só ver, né? Aqueles jogos do bicho, ele aconteceu justamente pela proibição no cassino, né? E nasce... Então, o primeiro passo é, gostamos de jogar. Né? Pode ser futebol, pode ser apostas, pode ser a criança jogando com o Resolve pai. um problema do público, é um produto. Porque é o que você falou, as crianças apostam, e aliás, não sei se tem criança pequena... Tem. Elas 5 anos, elas apostam todo momento com você, né? Pra ver, mesmo sabendo que você é a banca. Porque o processo decisório sempre é você calcular a chance de ganhar, de perder e fazer uma escolha, né? Então, não dá pra gente tirar isso da nossa história. Agora, o Estado tem as apostas oficiais, as lotéricas, Sim. E disso ninguém fala, né? Quantos milhões e milhões toda semana vão para lá. Mas, aparentemente, as bets se tornaram um problema. Elas são um problema ou elas... ou seja, eu preciso aumentar a outorga, colocar mais impostos, fechar mais isso? Ou se isso acontecer, eu vou simplesmente pela internet pegar uma outra do outro lado? Qual seria a solução? E talvez, solução é quando é um problema. É um problema econômico as bets? É um problema econômico. Eu acho que sim. Estão se fazendo muitas estatísticas, nem todas eu acho que são adequadas, foram feitas do jeito certo, mas existe de fato algum problema. Agora, quando se fala que 40 bilhões foram gastos nas bets, isso aí é a receita, é o volume de apostas. E uma parte ganhou, uma parte perdeu e a banca ficou com um pedaço. Se você aprender um pouco mais sobre apostas, eu nunca apostei, nem sei nada disso, mas você vai acabar descobrindo qual é a banca, qual é a bet que fica com uma parte menor. E aí, às vezes você ganha, às vezes você perde, tem um balanço ali na coisa. Então, aqueles bilhões todos que se fala é um valor nominal que não necessariamente é o valor que foi perdido, é o valor que foi movimentado, né? Porque você tem clubes sendo pagos, você tem propaganda na TV sendo paga, que a TV paga o jornalista, que paga o radialista, que paga... Então, você tem um outro... Na verdade, aí a escolha do indivíduo, que talvez esse seja o maior ponto, tenho R$200. Vou ao restaurante ou aposto? Sim. Apostei. Se eu perdi, acabou ali. Se eu ganhei e virou 400, não quer dizer necessariamente que ele vai pegar 200 e vai para o restaurante e vai continuar apostando. É aquilo que vai lhe dar mais prazer ali naquele momento. A qualidade dos serviços também são muito ruins, né? Então, assim, eu vi caso de uma moça que ganhou R$100 mil, aí não pôde sacar, só podia sacar 5 mil por semana, aí apostou tudo de novo, perdeu tudo. Depois, casos de apostas que não foram pagas, casos de que uma parte muito pequena é devolvida e não é pago. Então, o mais importante é a pessoa aprender a dominar a vontade e, se ela se elevar o suficiente, talvez nem vá mais apostar, né? Agora, parece uma conversa utópica de que, não, as pessoas, elas, né, não vão aprender nunca e tal. Tudo bem, mas a alternativa que é o Estado vai cuidar da relação de cada apostador com cada empresa dessa... Daqui a pouco eles vão criar uma bolsa pet. Isso, bolsa pet, exato. Você vai ter que... E tratamentos do SUS e não sei o quê, né? Com teatro e sei lá. Que o ideal seria as pessoas amadurecerem, é esse o ponto.
Eu acho que sim. Pegasse um pedaço desse dinheiro que é perdido aí no Estado e dessa educação e falasse, vamos fazer um portfólio de R$100 aqui, olha, a Petrobras ganhou 2, caiu. Não é tanto dinheiro que movimenta, sim, mas é tão divertido quanto. Na verdade, ter um portfólio de investimento é muito mais divertido do que o bet. Porque vai crescer, você vê o domínio, você aprende cada vez mais, é cada vez mais complexo. Então, é só um erro de amor. Entendeu? Apostou do lado certo, que eu quero acertar, eu quero ganhar, eu quero dominar, mas mirou do lado certo e acertou do lado errado, que é na bet. Deveria ter começado a montar já uma carteirinha de investimento de R$20, R$30. Agora, o Estado também tem que incentivar o mercado de capitais, né, e a economia para que seja bom o mercado de capitais para a sociedade, para os investidores, porque é o mercado de capitais que enriquece a sociedade. Né? Pensando nisso, na verdade, a gente paga mais impostos para investir do que para apostar, né? Sim. Então, aí já tem alguma coisa errada ali. Da mesma maneira, não foi uma pessoa que falou, eu vou fazer. Talvez uma entidade maligna em algum lugar que, né, mexa as peças. Mas estamos falando aqui de economia, né? Então, mas os incentivos acabam levando a isso. Né? Então, vamos ir para o outro lado, ensinar esse pessoal a falar assim, existe um outro prazer de jogar aqui, perfeito, que é, por exemplo, montar uma carteira de investimentos e fazer. Eu gostaria que a gente discorresse sobre algumas coisas que tem o pessoal de análise técnica, fundamentalista, análise gráfica, perfeito, né? Fundamentalista, macroeconomia. Vamos começar a pincelar isso aqui para o pessoal entender que não é tigrinho, é outra coisa. Perfeito. Então, vamos começar a perguntar o que é o investimento. Fechou. O investimento é um sacrifício. Um sacrifício é abrir mão de um bem menor agora, no curto prazo, por um suposto bem maior no longo prazo. Eu estou trocando o presente pelo futuro. Eu adoro isso. Quando ele me pergunta, fala assim, investir dói. Claro. Porque você abre mão de alguma coisa para o futuro. Se eu fosse falar para o meu filho, ele está pensando no final de semana. Eu estou pensando na faculdade dele. Para ele dá muito prazer gastar nesse final de semana. Então, assim, primeiro passo, fechamos. Pessoal, investir dói, não é prazeroso, mas... O ser humano, só abrindo um parênteses, a personalidade do investidor ela é composta de 3 pessoas. Um analista que tem uma fé e que deveria saber, pelo menos, a verdade que eu devo investir. É importante, porque R$1 hoje são R$20 daqui a 20 anos. Fechou. Nós temos uma segunda personalidade que é o estrategista, que vai pensar como eu vou fazer, qual é o plano de poupar, de investir e tal. Mas nós temos um terceiro cara, que é o personagem no palco. É o investidor, o trader, e aquele que sente vontade de comer um marshmallow e que tem um monte de necessidades. A vida demanda, todo mundo quer nosso dinheiro, né? Sim, exato, então é muito difícil guardar. Então, considerando que o investimento é um sacrifício, que é abrir mão de a recompensa de curto prazo por uma outra supostamente maior no longo prazo, o que a gente deveria fazer? Como é que a gente consegue dominar os investimentos? A gente domina os investimentos através de um processo em que nós temos princípios, a gente acredita em algumas coisas, a gente tem que descobrir verdades sobre o mercado, sobre os investimentos, porque existem verdades absolutas no mercado, na economia, e existem coisas que, o gráfico de amanhã vai subir, vai cair, dá para prever qual vai ser o payroll daqui a 2 meses. Não, muitas coisas eu não consigo interferir, algumas eu consigo. Então nós precisamos ter princípios. O mercado é mais arriscado do que parece. Por quê? 80% do tempo, o tipo de distribuição que ele está apresentando lá é uma aleatoriedade branda. Convida a comprar na baixa, vender na alta, ser previsível, a usar ciência, estatística, distribuição normal e tudo mais. 20% do tempo, o mercado é caótico. Sim. Ele é não linear. Sim, né? É um caos, né? Ele é um caos. Então, a gente precisa saber as propriedades do mercado para depois criar um método. Fica à vontade, tranquilo. Perdão. Não, aqui. Então, o mercado, 20% do tempo, ele tem essa característica caótica, não linear, em que o mercado
apresenta grandes variações imprevisíveis. Então, a gente precisa saber as propriedades do mercado para criar um método de passos em que eu consiga maximizar o meu retorno usando vários métodos consagrados, inclusive a análise dessas escolas. Perfeito. Então, nosso método de investimento que a gente considera que aplaca bem assim como se investe, como se maximiza o retorno do investimento primeiro, diversificação barbell. O que é o barbell? O barbell é o teorema dos dois fundos separados. Mas eu vou explicar isso com tranquilidade. É melhor você ter o dinheiro separado em duas naturezas distintas. Uma extremamente conservadora e uma outra agressiva, arriscada. E fugir do risco médio. Por isso chama de barbell. Barbell é o halter da academia. Se você joga os pesos nos extremos, você tem muito mais facilidade de carregar um peso e de uma maneira desigual, né? Meio 80-20 ali, como é que você pensa isso? Isso. A exposição tem que ser semelhante, por isso que a proporção é desigual. O Nassim Taleb mostra, e a gente vem fazendo esses cálculos a vida toda, que até 80% do ultraconservador e 20% do arriscado, seria bolsa, ou bolsa um pouco de Bitcoin, ou a gente depois vê aí os sabores sortidos, a gente pode ter grandes variações e não haveria problema de dar ruína. Existe um princípio chamado princípio de Kelly, né? Critério de Kelly, que fala o quê? Que se você tiver um portfólio que tiver 70% conservador e 30% muito arriscado, e toda vez que o muito arriscado se desvalorizar muito, você repõe, porque o rebalanceamento é isso. Se você vai ter sempre 30% do arriscado, se esse arriscado cair 50% 10 vezes, ele não vai cair 500%, ele vai cair 98%. Mas do seu 100% do dinheiro, você perde todo. Porque você vai tirando o dinheiro do bom e vai pondo no ruim, do bom no ruim é um vazamento num cano e todo o seu dinheiro vai embora. Por isso que o 30 é um limite físico-matemático, critério de Kelly. Quem viu aquele filme Quebrando a Banca, é a história do Edward Thorpe. E o Thorpe tinha um amigo que trabalhava com ele lá no Bell Laboratório de Telecomunicação, que era o Kelly. E o Kelly montou esse modelo exatamente para aposta no 21. Como é que eu consigo apostar quando eu tenho altas odds, altas probabilidades de chance, sendo que eu possa ter uma sequência muito pessimista e mesmo assim sobreviver? Sim. Esse é o critério de Kelly. Então, o barbell é isso. 70-30, 80-20, conservador muito, agressivo pouco. Ou você coloca um seguro de carteira, que é a nossa especialidade, minha, do Taleb, que é bem complexo. É comprar uma put, é uma coisa mais difícil. Mas para uma carteira, até o que a gente chama de faixa amarela, o 70-30 seria bem saudável. Você faz ali depois do seu rebalanceamento. Que é o quê? A própria natureza, o pêndulo do mercado, que é a taxa de juros, ele faz com que o mercado às vezes suba bastante, porque a taxa, ela tende, né? Ela está com uma perspectiva de queda. Então, as bolsas sobem, depois a perspectiva de juros aumenta por causa do ciclo, aí as bolsas caem. Então, se você usar naturalmente esse pêndulo para rebalancear essas duas classes de ativo... Toda vez que eu ganhar um pouco aqui, eu vou passar para cá. Toda vez que eu perder, eu vou receber isso de volta.